Graça e paz, povo lindo do Senhor, que hoje seja o melhor dia das vossas vidas. Amém? Vamos aprender hoje sobre uma história muito conhecida por nós cristãos e até por quem não é cristão. É a história de Davi contra Golias, ou talvez da Golias contra Davi. Independente, a gente já sabe do desfecho, a gente já sabe quem venceu e como venceu e através de quem ele venceu, que foi Davi. Nessa história, aqui no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, a gente vai ver 3 tipos de visões para uma mesma cena, para uma mesma batalha. A gente vai ver a visão de Davi, a gente vai ver a visão do rei Saul, a gente vai ver a visão do povo e vai poder tirar cada uma delas algo para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado e para a nossa perspectiva de vida quando vierem as dificuldades e as lutas. Vamos lá. No capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, versículo 24, diz assim: E todo Israel e todo o povo de Israel, vendo aquele homem gigante, aquele homem chamado Golias, fugiam de diante dele, e eles temiam grandemente. O povo estava junto, ou os soldados, na sua grande maioria, estavam juntos para poder guerrear e batalhar. Eles viram Golias e ficaram com medo. Assim o texto diz que eles ficaram com medo de um homem grande. A batalha seria 1 contra 1. E não existia dentro do exército de Israel, dentro do exército do Senhor, do povo de Deus, alguém que tivesse a coragem de enfrentar aqueles gigantes naquele momento. Vamos ver 3 visões. A primeira visão que a gente vai perceber é a visão do povo. Qual era a visão do povo? Era uma visão apavorada, uma visão que não via uma batalha, não via uma vitória, não via o seu Deus, apenas um homem. Quando eles fixavam a vista para o inimigo, quando eles fixavam a vista para o gigante, começavam a se amedrontar, então pode ter certeza que já perdiam a batalha. Às vezes é assim que acontece com a gente. A gente fixa tanto os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, que a gente já começa a perder a batalha e muitas vezes até já dá por perdida por completa. Enquanto a nossa visão estiver limitada ao gigante, ao problema, às dificuldades, a gente não vai conseguir vencer. Temos que ultrapassar a visão do gigante. Ele pode estar na sua frente, mas quem está por trás de você, ou por cima de você, ou dentro de você? Quem está com você para enfrentar essa batalha? Você acha que está sozinho? Tá, não. Eu tenho falado isso esses dias, você não está sozinho. Deixa eu dizer uma coisa interessante para você. O seu posicionamento diante do seu problema vai determinar a sua vitória. Como você se posiciona diante do seu oponente, da sua dificuldade, vai determinar a sua vitória. Mas também o seu mau posicionamento pode determinar a sua derrota. Se você entrar numa batalha, eu posso dizer de qualquer forma, espiritual, física, emocional, se você entrar já pensando que vai perder sem confiar em Deus, provavelmente você vai perder. Mas se você entra com uma visão de dizer, tá, a dificuldade vem, o problema vem, mas eu tenho um Deus enorme. Ele faz por mim, Ele vai comigo. Se você tiver essa visão, você vai vencer. Eu quero dizer para você que a fé, o firme fundamento, como diz na palavra, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas já se esperam, já sabem. Deus, Ele vai te ajudar. Se você confiar, se você entregar, se você se colocar diante dEle, você vai perceber que Ele vai fazer muito antes mesmo de você até imaginar como seria o resultado. Então o primeiro tipo de visão é a visão do povo. Um povo com medo de um gigante. Eles viam a visão apenas de um homem e não conseguiam tirar a visão do problema, não conseguiam tirar a visão do gigante. Tire sua visão do gigante, do problema e coloque sua visão no Senhor. O segundo tipo de visão, ainda no capítulo 17, a gente vai ler aqui no versículo 37, que diz assim: Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai, porque o Senhor será contigo. Versículo 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu da alcoraça. Davi assim cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, mas não conseguia. E disse, eu mal posso andar com isso, pois nunca usei nenhuma armadura. Davi tirou aquilo, versículo 40, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia consigo, a saber, no seu surrão, e lançando mão na sua funda, foi em direção ao gigante. Segundo tipo de visão é a visão de Saul. É a visão de um rei que, além de estar apavorado,
ele tinha uma visão por outra perspectiva. Veja que o texto está dizendo que Davi disse: eu vou enfrentar ele. Ninguém queria. Eu enfrentei um leão, eu enfrentei um urso, consegui vencer. Quando ele diz isso, o rei começa a enxergar e dizer: poxa, ele pode vencer, já que ele venceu o urso e o gigante. Só que ele não vai sozinho. Eu vou te colocar a armadura. E deu a armadura. O que isso representa? Representa o seguinte: Davi, se fosse para a batalha com a armadura e tivesse êxito, Saul iria dizer que ele só venceu por causa da armadura, porque estava vestindo as vestes da armadura de um rei, daquele que saía para um combate, mas que naquele momento estava com medo. Querido, o que acontece muitas vezes é que as pessoas subestimam você. As pessoas querem ganhar crédito em cima de você. As pessoas querem mostrar algo delas em você, e que quando você tiver êxito, quando você conseguir vencer as batalhas da vida, não vai ser por causa dos outros, não foi porque pode ter sido até alguém que te deu uma direção, um conselho da parte de Deus, mas a sua vitória em todas as dificuldades que você vem passando e vai passar, vai ser por causa de Deus, tudo para a glória de Deus. Não deixe ninguém te subestimar. Naquele momento, mesmo sabendo do que estava acontecendo e como ele iria, ainda o rei Saul ainda subestimou. Naquele momento, a gente imagina que o segundo tipo de visão é o seguinte: é a visão que as pessoas vão ter de nós. E isso, por mais difícil que seja, não é tão importante, a não ser que você esteja fazendo alguma coisa errada. Se você está contrário à palavra e as pessoas têm uma visão ruim contra você, mude de vida. Isso você precisa fazer. Mas quando a gente faz o que é certo, as pessoas têm uma visão ruim da gente, não se preocupe, porque Deus é o teu juiz e Ele vai te justificar. Então o primeiro tipo de visão é a visão que a gente entendeu do povo, estava com medo de gigante. O segundo tipo de visão era a de Saul, que estava querendo mostrar que se ele fosse ter vitória, ele iria ter através dele. Subestimou até Davi, mas quando você tiver sua vitória, a visão dos outros pode ser diferente, pode ser para tentar te subestimar, independente do que seja, mas quando você tiver a vitória, não vai ser por causa dos outros, vai ser por causa de Deus, não vai ser pela armadura dos outros, vai ser pela ação do Espírito Santo na sua vida. Confie, acredite e continue. Não deixe a visão de Saul, que é a visão dos outros, contaminar e lhe destruir. Então, o terceiro tipo de visão, a gente vai enxergar aqui também no capítulo 17, a partir do versículo 46, que diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O terceiro tipo de visão era a visão de Davi. Era a visão do próprio guerreiro. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. A sua visão precisa ser igual a de Davi. Hoje mesmo o Senhor entregará você em minhas mãos. Para analisar, Davi olhou para Deus. Ele percebeu que a vitória vinha através de Deus. Olhe para Deus, não deixe a dificuldade, não deixe as aflições, não deixe os aperreios, não deixe o seu inimigo tentar te vencer. Não bloqueie como o povo que olhou para o... Não bloqueie como o rei Davi, que veio a olhar para Davi, subestimando ele, achando que ele não era capaz. Olhe como Davi. Davi olhou para Deus, essa foi a visão correta. Olhar para Deus é saber que é Ele que vai dar vitória. Olhar para Deus é saber que é Ele que vai com você. Olhar para Deus é saber que a vitória vai vir através das mãos de Deus. A continuidade do versículo diz assim: ferir-te-ei, tirar-te-ei a tua cabeça e darei aos cadáveres do arraial dos filisteus. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel e se chama fé. Ele acreditava no poder de Deus em meio àquela grande batalha que ele ia enfrentar. Davi estava declarando para todo mundo que maior do que Golias, que maior do que a dificuldade dele era Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando a minha visão está em Deus, quando a minha visão não está no inimigo, quando a minha visão não está no outro, mas a minha visão está em Deus, eu consigo vencer. Então que você coloque sua visão no Senhor. Ele vai te dar vitória, mas saiba que o principal não é as vitórias na terra, é a vitória no céu, é morar com o Senhor. Então seja firme e constante até o último dia. Deus te abençoe poderosamente. Amém?